meu nome é Luiz Augusto Egipto de Cerqueira. Eu comecei a assinar Luiz Egito para caber na coluna, porque o byline, meu nome é muito comprido. Mas eu não pensava ser jornalista e como todo jovem da minha época, tive que optar entre o direito, a medicina e a engenharia. E optei pela engenharia. Tinha um irmão engenheiro e passei no vestibular na Universidade Federal de Juiz de Fora. E logo comecei a militar no DCE da Federal. Como secretário de Cultura, eu fiquei meio que um eterno secretário de Cultura durante meu tempo de universidade. E comecei a produzir uns jornais, assim, eu falei, pô, mas esse negócio é muito mais legal do que a integral de x/dx, do que derivadas e físicas e etc. E comecei a me encantar pela... E outra coisa, isso é fundamental. Na minha casa sempre se leu muito jornal. Meu pai era um leitor ávido de jornal e eu também pegava a rebarba do jornal dele. Eu estou falando de Juiz de Fora, estou falando que é Minas, estou falando de Três Rios, que é estado do Rio. Meu pai era leitor assíduo do Jornal do Brasil, que era um grandíssimo jornal. Papai tinha uma mania de estraçalhar o jornal. O jornal que sobrava dele você tinha que pegar e reordenar, arrumar. Então eu tinha também esse ritual de pegar o jornal lido, arrumar o jornal e passar. Comecei a gostar de ler jornal, sempre gostei de ler jornal, mesmo na engenharia. E por conta desse trabalho no DCE da Federal de Juiz de Fora, eu comecei a me encantar e comecei a conhecer muitos estudantes de jornalismo, que não eram tantos assim, não era um curso muito procurado. Tanto que quando eu me formei, minha turma tinha 11 pessoas. Participava de um grupo de teatro no qual também havia alguns estudantes de jornalismo. Falei, eu vou me transferir, não é isso que eu quero é fazer jornalismo. Juntando a coisa do jornal, publiquei minha primeira matéria bem antes de entrar na universidade, um pouco antes de entrar na universidade, em 1970, uma crítica sobre uma peça do Zé Vicente chamada O Assalto, que causou um certo furor assim, naquela pequena cidade onde eu vivia, porque era uma crítica à esquerda, né? Não uma crítica à esquerda, mas uma crítica do ponto de vista da esquerda. Né? E numa sociedade, numa pequena cidade conservadora e tudo mais, isso causou alguma espécie. Mas, enfim, o fato é que eu pedi transferência para o curso de jornalismo e aceitaram. Achei ótimo. E passei, talvez, os melhores anos da minha vida nesse período de Juiz de Fora, construindo um conhecimento, convivendo com jornalistas. Fui estagiar no Jornal do Brasil do Rio de Janeiro, que ainda era um jornal de peso à época. Continuei lendo jornal, viciado a ler jornal, continuei me interessando sempre interessado pelas coisas que aconteciam, acompanhando. E aí começou uma trajetória que percorreu aí algumas redações. Eu não queria dar, enfim, uma visão absolutamente cronológica de tudo, mas, enfim, mas vale a pena dizer que acabei vindo para São Paulo por conta de um jornal chamado Versus, que vocês talvez não conheçam, muito provavelmente nunca devam ter visto, mas foi um jornal que marcou a minha vida. No ano 75 para 76, eu decidi fazer minha primeira viagem ao exterior sozinho. Botei $600 no bolso, peguei um ônibus no Rio de Janeiro, fui para Buenos Aires e comecei a viajar. Fiquei 3 meses rodando até voltar, depois de um périplo. E comprei em Buenos Aires o Venas Abertas de América Latina, do Eduardo Galeano, que tinha recém sido publicado, e no Brasil ainda não existia uma tradução. E me encantei por aquilo. E entendi um pouco essa ideia do latino-americanismo não apenas como um sentimento de emancipação, mas também um sentimento de resistência cultural.
dizer, aquilo me bateu forte e na rodoviária de São Paulo, quando eu voltei de Montevidéu, viajei, fui para Chile, Peru, Bolívia, voltei para o Peru, voltei para a Bolívia, Paraguai, até meu último trajeto, meu último tramo foi um ônibus de Montevidéu para São Paulo. E chego em São Paulo, compro o número 2 do jornal Versus na banca. Eu falei, mas é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. E era um jornal que se intitulava um jornal de aventuras, reportagens e quadrinhos. E onde eu convivi com pessoas que me marcaram bastante, especialmente o Marcos Faerman, no sentido do que é a reportagem. Quer dizer, quando você começa a entender que a espinha dorsal desse nosso negócio chama-se reportagem. Né? É o gastar a sola de sapato, é a presença no local, é o olhar no rosto do outro, é sentir a cor, ouvir os sons, sentir o cheiro. E tinha conhecido na viagem um cara que até hoje é muito meu amigo, o Rico Lins, super diretor de arte, que me deu 2 toques. Olha, procura o Alci ou o Chico Caruso. Ambos trabalhavam no Movimento. O Movimento é um jornal Movimento, esse sim você já deve ter ouvido falar com mais frequência, do Raimundo Pereira, era ali na Carvalho de Virgílio de Carvalho Pinto, em Pinheiros. Pinheiros era a Vila Madalena daquele tempo. E aí o Chico me acolheu. Eu tinha passado um tempo no Amazonas, tinha trazido uma história dos soldados da borracha. Eu contei essa história numa matéria caudalosa, verborrágica, palavrosa, pedregosa, com 35 laudas, ou talvez um pouco mais. Nada contra a extensão. Eu não tenho nada contra a matéria longa. Eu tenho contra a matéria mal escrita. Né? E a minha matéria, evidentemente, não devia ser um primor de texto, porque o Marcos Faerman pacientemente pegou esse texto, me ajudou a editar. Enfim, foi a primeira matéria que eu publiquei no Verso e foi com ela que eu cheguei debaixo do braço, na Rua Capote Valente 376, bati na porta, Chico Caruso me levou e comecei uma aventura que foi determinante na minha vida, né? Porque eu convivi com jornalistas muito mais experientes, aprendi muito com essa rapaziada, tomei amor pela profissão, me envolvi no jornal de um modo orgânico, tanto que no ano seguinte eu já era subeditor, no final eu estou falando de 76, final de 76, início de 77. No final de 77 eu já estava editando e foi onde eu fiquei até o momento em que o jornal uma série de circunstâncias históricas que ocorreram naquele momento. Se partidarizou, quer dizer, virou um jornal programático da Convergência Socialista. Eu achava que o jornalismo tinha que, de algum modo, respirar fora dos pulmões partidários, porque o segredo do nosso negócio é a independência. Né? E eu sempre dizia, o meu argumento à época era assim, de mãe só me basta uma, eu não preciso ter uma mãe partido. Né? Tanto que, até hoje, eu nunca me filiei a partidos. De todo modo, o Versus, voltando a esse jornal determinante na minha vida, foi aquele que, se antes eu tinha vontade, no Versus eu construí uma paixão. Né? E daí para diante, enfim, a coisa... Fui trabalhar na Folha, fazia na Folha um suplemento chamado Folhetim, que não existe mais, mas para quem for consultar na edição digital do jornal, vai encontrar, era um suplemento semanal que circulava aos domingos, muito bem sacado. Depois andei fazendo algumas coisas para o Folhão, não era contratado da Folha, era stringer, era freela fixo, digamos assim, mas aí veio a greve dos jornalistas de 79 e aí a coisa degringolou. Aí eu já, embora tivesse tido uma participação muito acessória, muito lateral, frequentava as assembleias, mas eu não era jornalista sequer sindicalizado. O meu único sindicato à época era, o sindicato entre aspas, era a ABI. Depois disso eu me sindicalizei. A greve, enfim, fechou o mercado. E no Versus eu conhecia uma menina chamada Cecília Flose, que
E ela me dizia, olha, tem um pessoal lá na PUC que está querendo montar um curso de jornalismo, a gente está fazendo umas reuniões para debater, estou falando do ano 78. Faz tempo, né? A gente tem reunido pessoas para debater, imaginar que cursos que seria um curso interessante e tudo mais, e eu apareci, me convidou para vir a essas reuniões, eu comecei a frequentar. Me lembro que estávamos Perseu Abramo, Júlio Plaza, que chegou a dar aula aqui, falecido, Jorge Duque Estrada, aí tinha o pessoal da casa, Carlos Gardim, Norval Baitello, Samira Chalub, Maria Rosa, e uma série de... como é o nome dele? Sintone, esqueci o primeiro nome dele, mas Evaldo Sintone, gente finíssima. Tem um monte de gente que já morreu, cara. Impressionante. E aí me pediram um projeto, eu fiz um projeto e um belo dia recebo um telefonema da Samira, falei, você não quer dar aula aqui na PUC? Eu falei, pô, caiu do céu, né? Porque não tenho mais emprego em jornal. Comecei a dar aula aqui em 79 e fiquei até 2006. Foi assim que eu apareci aqui e mesmo me dedicando ao curso e depois fiz meu mestrado aqui, não fiz doutorado. Nunca deixei de estar com o pé no chamado mercado, né? Eu prefiro dizer, nunca deixei de estar com o pé numa redação, né? Editei a revista Imprensa, fiz um monte de freelas, depois fui para o Estadão, depois até que em 97 eu comecei a me aproximar do Observatório da Imprensa, que tinha nascido em 96. Nessa época eu já era um internauta precário, mas já internauta, e daí começou uma trajetória no Observatório que eu mantenho até hoje. Luiz, o Observatório de Imprensa é um dos veículos mais conhecidos na análise da própria mídia, especialmente em relação a temas políticos, internacionais e economia. Fazendo um link com a questão dos embargos infringentes, aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, você poderia fazer uma avaliação como a mídia tem lidado com essa questão? Bom, se vocês acompanham o Observatório, devem ter percebido que um dos valores, um dos ativos mais caros, mais preciosos que a gente tem e mantém é a diversidade e a pluralidade de enfoques de opiniões. No caso, nós publicamos muito material sobre Mensalão. Houve, evidentemente, uma deformação grande num determinado estágio da cobertura, em que a mídia meio que... Quando eu digo mídia, eu digo a mídia mainstream, né? A mídia hegemônica, a mídia, os grandes jornais, as grandes emissoras de TV, meio que pré-julgando. Eu acho que o episódio de fato aconteceu, houve crime sim, quer dizer, houve problema seríssimo sim, né? Mas algumas teorias do tipo a teoria do domínio do fato, são coisas perigosas, meio complicadas de serem adotadas assim, tout court, como diria um francês pedante. Mas eu acho que a cobertura foi uma cobertura muito profunda, em algumas circunstâncias muito bem feita, mas vamos diferenciar o que é a cobertura noticiosa, o que é buscar o fato e contar o fato, o noticiário propriamente dito, daquilo que é o opiniário, né? Daquilo que são os editoriais, daquilo que são os artigos de fundo, os artigos assinados. A imprensa passou por um período, a imprensa brasileira, sobretudo, passou por um período muito complicado em que, no afã de cortar custos, quer dizer, decepou-se muitas cabeças de repórteres, porque reportagem custa dinheiro, e recheou-se o jornal de colunas. Vocês pegam qualquer jornal, tem um monte de colunista, todo jornal tem um monte de colunista. E, de repente, isso parece ser a opinião hegemônica, e não é, né? Vamos pegar um exemplo muito mais recente, o papel que a imprensa teve depois da suspensão da sessão naquele 18 de setembro e a pressão que foi feita em cima do Celso de Mello, do ministro Celso de Mello. Então,
eu diria o seguinte, sem fazer um juízo moral dessa cobertura, ela foi uma cobertura profunda na medida do possível, noticiou tudo que pôde noticiar, mas pecou muito quando foi misturar opinião com noticiário, né? Não que não seja legítimo você emitir opinião em jornal, você tem espaços determinados para isso, né? Mas é complicado você contaminar o noticiário com a opinião, né? No caso da revista Veja, por exemplo, quer dizer, que foi uma revista, é uma revista importante, sem a menor sombra de dúvida. Tem coisas muito legais de quando em vez, mas esse afã de editorializar até legenda de foto pega mal. Quer dizer, você começa a meter opinião até quando você não escolhe fonte, né? Calma, não é bem assim. A Veja já foi muito melhor do que é, na minha humilde opinião. Vocês podem formar essa opinião também, basta frequentar o acervo digital da revista, vocês vão ver coisas preciosas lá, né? Mas esse afã de achar que você é obrigado a pensar como eu, isso é possível nas seitas, né? E a Veja, no caso dela, tem feito muito investimento nessa seita, né? Nessa seita que acha que médico cubano é comunista infiltrado mesmo, que estamos à beira de uma revolução socialista, enfim, esse tipo de delírio, estou evidentemente exagerando pelo absurdo, mas esse tipo de delírio que era comum no tempo da caça às bruxas, e não se trata mais disso. A realidade tornou-se complexa demais para você tentar enquadrá-la numa visão muito determinada e muito unívoca das coisas. Vamos problematizar um pouco mais isso, porque os fatos e os contextos desses fatos merecem uma análise um pouco mais aprofundada do que a abordagem ligeira e, no mais das vezes, ideologizada. Quer dizer, o jornalismo é outra coisa, né? O jornalismo ele tem que contar histórias, ele tem que buscar contextos, quer dizer, ele tem que oferecer para o público e por isso ele é necessário, uma visão que seja além do fato. Quer dizer, tem aí muito chão para ser trabalhado, né? Então, é complicado você reduzir o jornalismo apenas ao que eu acho, a minha opinião sobre como a realidade deve se comportar. Não é nada disso. Isso aí é um perigo que a gente deve evitar. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o início do curso aqui, como foi o início dos trabalhos no curso de jornalismo aqui na PUC, e que falasse um pouco do contexto em 2006, que foi quando você saiu. O que estava acontecendo naquela época também? Olha, o curso nasceu... Eu nunca me esqueci que no projeto original do curso tinha uma coisa que nunca me saiu da cabeça. Uma das missões do curso, do então curso em construção, era agir como é que é? Era formar jornalistas capazes de agir transformadoramente no seu ambiente de trabalho. Agir transformadoramente. Coisa que é um detalhe que, na minha avaliação, acompanhou o curso o tempo todo. O curso da PUC sempre foi um diferencial, com todos os seus problemas, com todos os seus defeitos, as suas contradições, mas ele sempre foi um curso diferencial. Você percebe isso pelas pessoas que saíram daqui, que estão colocadas no mercado. O curso nasceu com essa ideia, montado em 3 núcleos, um núcleo de teoria, um núcleo profissionalizante, núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3. Era um núcleo de ciências políticas históricas, um núcleo de teoria mesmo, filosofia, arte, e um núcleo profissionalizante, que era o nosso. O curso nasceu... Ele começou a funcionar, efetivamente, já com essa configuração, no início de 1979. Já no segundo semestre de 79, houve uma rebordosa, uma crise daquelas que acompanharam cíclica, foi a primeira das crises cíclicas, né, que acompanhou o curso,
que virou um quebra-pau entre o nosso... A gente não era um departamento, era uma coordenação. Entre o nosso coordenador de então, Fernando Semedo, e a então chefe do departamento de arte, Samira Chalub, que virou um inferno, virou uma briga de foice, que nunca ficou muito claro para mim. Eu não saberia te dizer onde é que estava o real motivo de tudo isso, mas fundamentalmente era o seguinte: a gente queria ser um departamento, e o departamento de arte achava que a gente não devia ser um departamento, né? Queria se emancipar para ser um departamento. E talvez não fosse o momento, era um curso muito novo, enfim, eu não saberia avaliar as razões agora, na distância do tempo. Mas, enfim, ali começou um baita de um quebra-pau, que envolveu alunos, envolveu professores dos outros núcleos. A crise foi tão violenta que daquele grupo de 9 professores do grupo profissionalizante só sobrou eu. O curso houve assembleias, havia um assembleísmo nesse curso que vocês não são capazes de imaginar. Tudo era decidido numa figura que foi institucionalizada pela sigla cabalística de RAD, Reunião Aberta Deliberativa. Reunião Aberta Deliberativa, onde se deliberava. Onde se deliberava, né? Mas, enfim, aos trancos e barrancos, o curso construiu-se, ficou em pé, e sempre teve agregou outras pessoas, enfim, e sempre teve um diferencial muito forte, quer dizer, um diferencial de autonomia dos alunos, no sentido não da autonomia acadêmica do ponto de vista de decidir que disciplina vai cursar, mas a autonomia criativa dos alunos. Eu diria assim, pelo menos na minha concepção, era um curso no qual você tinha muito menos o afã de transmitir conhecimento, muito mais a vontade de construir conhecimento. Essa relação era uma relação muito rica, né? E que talvez, pensando alto aqui agora, pode ter sido a responsável pela construção desse diferencial que a PUC, de algum modo, mantém até hoje, malgrado todas as crises pelas quais passou, né? Mas, enfim, foram 27 anos de trajetória aqui dentro, mas com um interregno. Eu tirei um ano sabático de 2000, porque eu estava muito atabalhoado de trabalho na época. Mas, dando um salto assim, longo, salto triplo até chegar em 2006, ocorreu na minha cabeça o seguinte: a PUC vivia um momento muito grave, muito complicado, e eu não tinha tempo para dedicar à PUC. Esse era o problema. Num momento em que eu achava que você estar aqui dentro você tinha que virar um militante acadêmico, e eu não tinha tempo para isso, eu tinha compromisso demais fora da universidade. Foi-me generosamente oferecido a ideia: não, mas vem aqui só dar aula. Eu achava que não era isso, entendeu? Seria muitíssimo confortável para mim só vir dar aula. Eu já não frequentava as reuniões de departamento, frequentava por outras vias, né, indiretas, evidente, mas a reunião física de terça-feira de manhã eu não posso. Segunda-feira e terça-feira até 2 horas da tarde eu não posso arredar o pé do computador, né, desde aquele tempo. Então, eu me senti muito desconfortável em continuar na universidade sem me dedicar à universidade do ponto de vista de... Eram reuniões frequentes, eram assembleias constantes, eram debates quase que diários, enfim. Não podia. Eu não me sentia... eu não me sentiria bem por manter o status de professor de uma universidade que eu gosto muito, que eu sempre gostei, mas sem poder me dedicar a ela. Aí eu preferia entrar no primeiro PDV que surgiu. Mas a crise foi da crise da Fundação São Paulo, da gestão. A PUC faliu, né? A PUC faliu e virou um pandemônio. Isso aqui virou uma coisa que... E eu estava muito preso fora da universidade, né?
Aí eu achei que era mais decente da minha parte, já que eu não podia me dedicar à universidade, sair da universidade. Foi o que eu fiz. Como que você avalia atualmente a qualidade dos cursos de jornalismo, isso como um todo, e até mesmo no Observatório da Imprensa, recebendo novos jornalistas, como que você vê que essa qualidade de ensino tem se reproduzido na hora de formular um texto e até mesmo formar a opinião pública? Eu não tenho recebido muitos jornalistas novos no Observatório, porque a gente não tem dinheiro para contratar pessoas, muito menos estagiários, mas, enfim, mas eu publico muito texto que vem de alunos e tudo mais. Os cursos em geral, quer dizer, em algum momento eles viraram um supermercado, né? Viraram um shopping center, né? Isso foi, sobretudo depois de uma intensa privatização dos cursos universitários, isso virou um programa de caça-níquel. Então você tem aí cursos absolutamente picaretas, tem muita coisa ruim rolando por aí. Mas esse quadro acabou destacando as boas universidades. Quer dizer, você vê diferenciais aí. Você tem cursos de excelência hoje no Brasil, né? Não me chegam assim, textos ou materiais de estudantes de jornalismo muito ruins demais, não, entendeu? Eu tenho recebido coisas muito interessantes, outras coisas nem tanto, mas eu atribuo isso muito menos à deficiência intrínseca desse jornalista, desse futuro jornalista, e muito mais a uma inexperiência. Quer dizer, o jornalismo é contexto, e as pessoas com 19 anos de idade, evidentemente, não podem saber, ou não podem construir contextos, pelo menos tão imediatamente assim, como um jornalista tarimbado, mais experiente, com mais anos de janela. Mas eu não tenho uma visão catastrofista dos cursos, não, porque, embora exista muito supermercado da educação por aí, aquilo que se destaca, aquilo que você presta atenção, aquilo que o próprio mercado atrai, são os melhores. Na nossa profissão, a aprendizagem não é assim um projeto, sabe? Não, porque é uma função, é um negócio de todo dia, do tempo todo, não para nunca, né? Sobretudo quando você percebe, e você vai começar a perceber, se vocês não perceberam, vão perceber isso muito, muito rapidamente, que ela é caracterizada por um fechamento constante de círculos. Tem que gostar muito para gostar desse troço, entendeu? Porque quando você acaba aquela matéria genial que você produziu, que você lambeu tua cria, pô, adorei, foi duca, funcionou, as pessoas gostaram, acabou, começa outro problema, é outro ciclo, você vai ter que levantar, fazer tudo de novo, né? Isso esse constante abrir e fechar de ciclos é que dá o grande barato da nossa profissão. Luiz, você conseguiu compatibilizar um sonho da sua geração, da nossa geração, posso falar? Você trabalha com jornalismo de ponta, né, que envolve tecnologia, envolve senso crítico, presença, muitas vezes, e mora na roça, a 2 quilômetros de uma cidade histórica, tudo aquilo que também todos nós queremos, de uma certa maneira. Nossa. Como é que é esse jogo? Eu conheci um lugar chamado São Luís do Paraitinga, que você já deve ter ouvido falar. Tem um grande amigo meu, compadre meu, nós somos amigos desde 1907, porque o pai dele era amigo do meu amigo, que tem um sítio lá há um tempo. E fui escrever minha dissertação de mestrado lá, ano 82. Eu resolvi ficar 3 meses lá naquele buraco e me apaixonei pelo lugar. À época, na revista Imprensa, entre as minhas atribuições, eu estava a editar as colunas da revista. Tinha uma coluna chamada Informatiquês, uma coluna de uma página escrita por um sujeito que até hoje está nativo, chamado Wilson Moherdawi. E ele me fez, editando aqueles textos, eu olhava aqueles textos e falava, olha que barato, o computador ele só faz sentido quando ele está conectado com o outro. Por que adianta eu ter uma máquina de escrever eletrônica? Né? E eu comecei a perceber, e ele foi a primeira pessoa que mencionou aquilo que na época a gente conhecia como teletrabalho. Olha que chique. Teletrabalho, quer dizer, você trabalhar à distância. Ele falava muito no plano da teoria, porque
ele, já naquela coluna, ele começava a antecipar tendências. Eu falei, pô, esse negócio, um dia eu vou investir nesse troço, porque isso faz sentido. Já fazia sentido então. E eu botei na minha cabeça que, como eu trabalhava muito e ganhava pouco, tinha descasado e casado de novo, nasceu a minha segunda filha, quer dizer, a primeira do segundo casamento. Eu queria ter uma casa legal em São Paulo, não tinha dinheiro para comprar. Tem uma cidade genial ali perto que eu podia comprar um terreno e começar. E eu comecei a me achegar, porque um dia eu vou utilizar esse negócio do teletrabalho. Até que um dia eu resolvi, não, agora eu vou aplicar aquilo que eu sempre sonhei, fazer teletrabalho. Eu mudei para lá faz 20 anos, 1993. Lembremos que em 1993 a internet comercial não existia no Brasil. Mas era possível você conversar computador com computador, tanto que você fazia ligação via modem a modem, por linha telefônica, desde que você acertasse um protocolo de recebimento. Isso funcionou para o meu trabalho pessoal, muito mais pelo fato de que desde então eu venho trabalhando com muitos volumes de texto, sobretudo, trabalho muito com história de vida, com edição de histórias de vida, construção de livros em cima de pesquisa documental e iconográfica e 60 depoimentos, 45 depoimentos, 33 depoimentos, sempre muito longos, muito texto. Para processar tudo isso, você precisa de tempo, né? Você precisa de dedicação. E lá em São Luís eu conseguia fazer isso. Virou carne de vaca, quer dizer, você pode trabalhar em qualquer lugar, você pode fazer o que você quiser. A internet, e talvez aí tenha estado boa parte dos equívocos que as empresas jornalísticas cometeram, demoraram a perceber que ela não é um meio de comunicação, é um espaço social, né? É uma outra coisa, né? Com a informatização das redações, a nossa primeira... Isso se deu... A Folha informatizou-se em 85, por 86, o Estadão um pouco mais tarde. O primeiro grande desejo foi o seguinte: oba, agora eu vou ter mais tempo para escrever. Porque eu não preciso fazer aqueles fechamentos alucinantes, porque com a informática essa coisa está mais rápida, esse processo também, de fato, teve mais rápido. Mas para onde foi direcionado esse tempo? Para o processo industrial, não para o teu processo de criação simbólica, né? Então começaram a se antecipar cada vez. Os jornais fechavam às 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Começaram a se antecipar os fechamentos. Quer dizer, quem ganhou foi a distribuição. E olha que loucura, o jornal o que era, no final das contas? Um monte de papel impresso que você tinha que botar num caminhão ou num avião para levar lá para os locais onde, ou então despachar no correio, para chegasse aos assinantes, chegasse nas bancas de jornal. Olha que modelo maluco que encontrou o nascimento de um espaço social como a internet, né? Quer dizer, evidentemente que eles estão até hoje, todos os jornais, alguns mais, outros menos, ainda estão se adaptando, estão adaptando seus modelos de negócio, estão buscando soluções, alguns com soluções muito, muito bem sacadas e muito interessantes, mas mudou o jornalismo. O jornalismo, tal qual conhecíamos até então, mudou em 20 anos. Em 20 anos. Isso, do ponto de vista histórico, não é nada. Mas, enfim, o Observatório tenta retratar um pouco tudo isso. Quer dizer, claro, ele é o site é muito diversificado. Como tudo passa pela minha máquina, e às vezes eu fico imaginando nos fechamentos, nosso processo é o seguinte: a gente sobe uma edição às terças de manhã, uma edição básica, a gente chama, e vai atualizando todos os dias até a próxima terça-feira. E para isso, para que a gente suba tudo isso, em média 100, 110 textos por semana, na terça-feira, a gente começa a trabalhar no domingo. Sim, trabalhamos aos domingos, todos nós trabalhamos aos domingos. Uma coisa da qual eu me orgulho é que não existe nenhum fato, nenhuma história, nenhum acontecimento, nenhum personagem importante nesses quase 18 anos que a gente está regularmente aí com presença na internet, depois na TV, depois no rádio, com o interregno impresso também. Mas, enfim, sobretudo o site, que é a célula máter do projeto, né, não tem nenhum dado importante
que não tenha sido tratado no observatório. Mal ou bem, certo ou errado, mas enfim. Às vezes eu estou trabalhando num outro diretório, vou buscar alguma coisa, acho coisa do observatório. Eu acho que isso é legal. Uma sementeira para pesquisador. E é certamente o maior acervo de crítica de mídia em língua portuguesa que existe. Claro, né? Não vou falar em inglês, porque senão seria covardia. Mas em língua portuguesa eu posso garantir que é. Então é isso, quer dizer, o nosso negócio é produzir conhecimento, sabe? O nosso negócio é fazer com que aquilo que a gente produz seja útil para as pessoas. O Cláudio falava isso, Cláudio Abramo. Não está no livro, mas ele falava isso para a gente. Faz uma pergunta assim, isso aqui que eu estou fazendo é útil para alguém? Se você achar que não, desiste, faz outra coisa. Né? Mas se for útil para alguém, e cada vez mais essa necessidade é presente e cada vez mais o nosso trabalho vai ser exigido para corresponder a isso. Né? Não sei se eu viajei aqui ou respondi a sua pergunta. Ah, desculpa. Ah, é o Júlio. Nossa, viajei. De fato, viajei. Mas é isso. Essa revolução está apenas começando. Sabe? A gente ainda não derivou para uma economia digital de fato. A gente ainda não questionou esse modelo de desenvolvimento econômico que nós nos acostumamos tanto nos livros de texto escolares quanto na nossa vida cotidiana. A gente se acostumou a achar que é isso mesmo. Vamos aumentar o PIB, mais indústria, mais bens de consumo. Você já imaginou se todo chinês tiver a sua SUV? Quer dizer, o planeta acaba. Né? Se a gente começar a pensar que os padrões de consumo são os padrões de consumo do sul de Manhattan, nós estamos a pé. Quer dizer, o planeta não aguenta. Vai sair agora, brevemente, eu não sei se vocês acompanham isso, mas deviam acompanhar, mais um relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas. Temos um problema. Houston have a problem. Temos um problema aí na perspectiva. E não é uma coisa nova, é uma coisa que já vem sendo observada, pelo menos desde 2007, quando o terceiro, acho que foi o terceiro relatório, acho que está no sexto ou sétimo agora, mostrou e consolidou que a questão do aquecimento global a motivação do aquecimento global é antropomórfica. Isso é um ato humano. O planeta está aquecendo por nossa causa, não por motivos naturais. Né? Então, tem aí pela frente a Piauí desse mês tem uma matéria muito interessante de um sujeito muito tarimbado, longa matéria, muito bem escrita, muito bem apurada sobre isso. Quer dizer, um pouco acompanhando, entrevistando personagens brasileiros que fazem parte do painel. Mas, enfim, tem aí uma quantidade de assuntos, uma quantidade de pautas que precisam ser avaliadas. E isso é uma coisa que o Perseu, já que eu lembrei dele, sempre falava. Eu vi ele falar para os alunos assim, olha, primeira coisa, o segredo está na apuração primária, isso também concordo, claro, apuração primária. Agora, entenda primeiro aquilo que você vai falar. Né? Antes de construir a sua história, você tem que estar absolutamente certo e convencido daquilo que você está querendo dizer. Vai lá e fala. Aí você presta um serviço para o leitor. Aí o jornalismo faz sentido. Né? Aí aquele dado, aquela informação pode, cria condições objetivas de se transformar em conhecimento. E conhecimento modifica a vida das pessoas. Pronto, fechamos o ciclo. Eu queria saber o que você pensa a respeito do papel da imprensa nas manifestações de rua, principalmente em junho, porque assim a gente teve a esquerda que tradicionalmente sempre foi às ruas para se manifestar, sempre reclamou da cobertura da grande imprensa, né? E aí as primeiras manifestações foram reportadas ou
ou noticiadas, claramente com uma análise à direita da grande imprensa, e isso teve uma virada que teve um efeito também nas ruas, essa virada. E aí o que aconteceu, aí você coloca um pouco da análise do observatório, que já desde o princípio também apresentou uma outra análise do ponto de vista da profundidade, da análise política, enfim, a partir do que eu li das publicações do observatório. Mas um dos efeitos dessa mudança e do apoio da grande imprensa às manifestações de rua talvez tenha sido, pelo que eu vi, justamente uma invasão de uma direita nas manifestações, de uma direita ufanista, nacionalista, então, que de certa forma conteve o desenvolvimento dessas manifestações e um caráter até mais combativo dessas manifestações. Então, assim, o apoio que talvez uma esquerda já tenha reclamado ou reivindicado, um apoio, uma cobertura mais, vamos dizer assim, isenta da grande imprensa, repercutiu justamente no contrário, numa invasão à direita das manifestações a partir dessa massificação que houve. Uma direita ufanista, para não dizer, né, fascista. Bom, eu queria saber o que você pensa aí. Primeiro, nos primeiros momentos ninguém entendeu nada, sobretudo a imprensa. Uma das coisas que no jornalismo é o grande pulo do gato é você antecipar tendências, entendeu? Quando você consegue, opa, isso aqui vai dar algum rolo, né? E você não antecipou. As manifestações tomaram uma proporção que a imprensa não entendeu e tratou como um movimento errático, sem lideranças, porque o padrão, o modelo, era um padrão, um modelo de uma manifestação à francesa, digamos assim, né? Com lideranças, com carro de som, com passeatas e tudo mais. Agora virou uma zona, virou um troço espontâneo, virou um negócio feito pelo celular, onde está tudo, né? Virou uma coisa que a imprensa não entendeu nada. Ela só começou a entender depois daquela quinta-feira em que a polícia militar caiu matando, aí virou outra coisa, né? Não é que ela começou a entender, ela foi forçada a entender, né? Tem alguma coisa os editoriais mudaram. Os editoriais mudaram. O que é o editorial? Vocês aprenderam isso, é o espaço de opinião da casa, do veículo jornalístico. Os editoriais mudaram. A cobertura mudou. Depois daqueles exercícios explícitos de truculência, foi impossível desconhecer, né? E, sobretudo, pela capacidade de convocação, que também era estranha para o modelo jornalístico aceitar, conceber, né? Quer dizer, era um tipo de coisa que nunca tinha existido e só foi possível de existir por conta dessa revolução da interatividade, da conectividade que eu mencionei anteriormente. Quer dizer, quem é a liderança? Não tem liderança. Quem que eu vou entrevistar? Não tem quem entrevistar. Quem é a pessoa? Não tem a pessoa, tem as pessoas. Não tem as pessoas. Tem algumas centenas de milhares de pessoas. Para tentar avaliar a segunda parte da sua questão, que diz respeito ao que você chama de direita que se miscuiu no movimento. Eu não acho incomum nem estranho. Quer dizer, esse pessoal sempre existiu, andou matando homossexual por aí, andou se manifestando com mais veemência ou menos veemência, mas eles existem, né? Agora, você vai me dizer, os black blocs são vândalos, apenas vândalos. O problema aí, na verdade, é o seguinte, é quando você começa a negar o valor da democracia. O Observatório tem publicado muita coisa, muita defesa desse tipo de postura e muita crítica a esse tipo de postura, né? A tendência, se você radicaliza esse tipo de
esse tipo de atitude é criar um grupinho de bolsonaros por aí, entendeu? Quer dizer, o Bolsonaro é o típico representante legítimo daquilo que nós execramos. Foi eleito. O filho também foi eleito deputado estadual no Rio. É o cara que vai lá confrontar o pessoal da Comissão da Verdade na visita ao DOI-CODE. Para quê? Para mídia. Só faz sentido esse tipo de coisa se a mídia está lá presente. Só faz sentido eu quebrar uma vidraça se alguém fotografar. Só faz sentido Agora, aí também tem toda uma complexidade que é mais profunda do que uma avaliação muito rasteira do episódio. Eu não poderia me furtar de mencionar, neste contexto, o que significou, do ponto de vista da cobertura, a ocorrência da mídia ninja, que pegou todo mundo de surpresa, né? E que já existia, não era nenhuma novidade para quem estava acompanhando esse tipo de tendência, né? Agora, por quê? Outra vez, porque eu estou com o meu aparelhinho na mão. Mudou tudo. Cheio de deformações? Sim, cheio de deformações. Cheio de posturas injustas? Sim, cheio de posturas injustas. Cheio de parcialidades? Sim, cheio de parcialidades. Mas é jornalismo em estado puro, né? É jornalismo em estado puro. Não é um jornalismo editado, bonitinho, com padrão de qualidade, mas é um jornalismo que serve ao jornalismo. Eu não faria daquele jeito, eu faria daquele jeito agregado de outros elementos que pudessem mostrar, entendeu? Mas existe, e aquilo que eu também disse antes, da transformação do discurso em diálogo, ficou muito claramente revelado, por exemplo, nesse tipo de episódio. Tom ufanista e nacionalista que as manifestações tomaram tenha sido talvez imprimido pelo apoio da grande imprensa, Folha, Globo? Não é assim. Não? Não, eu acho que não é, a imprensa não tem esse poder todo, sabe? Por isso que eu acho uma balela, uma besteira esse negócio de partido da imprensa golpista. Isso não existe. Não tem esse poder todo. Estão aí se virando mal das pernas para tentar vender mais exemplares, para tentar amealhar mais a audiência. Mas eu acho que neste tipo de contexto faz muito mais diferença os blogs, fazem muito mais diferença os blogs, os sites alternativos, as redes sociais, do que exatamente aquilo que o editorial diz, né? O editorial vai dizer aquilo que nós já sabemos, sabe? Vamos condenar o vandalismo, etc. E tal. É um discurso, digamos, que já é um discurso conhecido, legítimo, num certo sentido, né? Não é ilegítimo, né? Está ali para ser dito mesmo. Mas aí eu estou falando do ponto de vista pessoal. A emergência desses grupos que você critica se deu muito mais por uma abertura absoluta do movimento a qualquer tipo de liderança, né, do que exatamente pelo papel que algum editorial pode ter exercido. Ninguém fez editorial convocando a direita a sair na rua, né? Não é assim. A televisão não fez isso, sabe? A televisão começou com uma cobertura completamente atarantada e depois adotou o próprio modus operandi dos ninja. O buraco é um pouco mais embaixo, entendeu? A emergência desse pessoal tem muito mais a ver com a total abertura que o movimento deu a que qualquer tipo de liderança aparecesse do que exatamente por uma convocação explícita da chamada grande mídia. Nada disso. Quer dizer, eles estão muito mais articulados nas redes sociais do que na banca de jornal ou na assinatura da revista, né? Certamente, sim, a mídia não tem esse poder todo, não. Ela tem lá a televisão toma muito cuidado com isso, porque a televisão é com todos os defeitos e com todas as contradições, é uma concessão pública, né? Espera lá, não é assim também, né? Ela não pode, eventualmente, fazer aquilo que o concessionário pensa. Faz, num certo sentido, mas
um tema que a gente não tratou aqui, que eu acharia muito legal se a gente pudesse tratar, que é a questão da regulação, né? Da regulação sobretudo da radiodifusão, desse caos regulatório que o Brasil vive, quer dizer, que é uma coisa que completamente anacrônica. O Código Brasileiro de Telecomunicações de 1962, né? Você fala em regulamentação em algum tipo de regulação da mídia, aí sim, os jornais, sobretudo os jornais, a TV nem tanto, mas os jornais são muito fortes nisso, já confundem isso com censura, com um cerceamento da liberdade de expressão. É outra história, não tem nada disso. Mas vão construindo um entendimento que nos faz confundir aquele projeto ou aquela intenção com censura, que não é isso. Mas pensando nessa pulverização dos discursos das redes sociais e dessa contaminação que você fala em relação à profissão do jornalista, em como o jornalista agora ele não está ligado só num escritório, numa redação, mas também está ligado, enfim, ao que é divulgado na internet. O papel dos grandes jornais, eles não têm, de certa maneira, também... eles não têm esse poder de solidificar o que é colocado sem uma característica de ser uma função jornalística, mas que é considerado. Não, veja... vamos por partes. Os jornais são vinculados a interesses absolutamente claros, explícitos. Todos os jornais, em qualquer lugar do mundo, não é no Brasil, não. Os jornais tentam resolver o impasse que a internet os colocou do modo mais criativo possível. Em alguns assuntos, por exemplo, regulação da mídia, você vai ver os jornais trabalharem em uníssono contra qualquer tipo de proposta regulatória. Não são só os jornais, é a Associação Nacional de Jornais, que congrega todos os grandes veículos da imprensa brasileira. Mas, se você for nas capitais nordestinas, você vai reparar que todos os jornais, ou todos os maiores jornais, que são pequenos, em comparação aos paulistas, aos jornais, enfim, dos grandes centros, são divididos, quer dizer, são as duas famílias rivais, quer dizer, são todos eles vinculados a interesses políticos muito claros. O que nós estamos falando aqui é o jornalismo que eu suponho um jornalismo de qualidade, não um jornalismo que é apenas a correia de transmissão daquele... Quer dizer, eu estou fazendo o jornal muito mais para consolidar o meu projeto político do que exatamente para informar a população. Ocorre muitas vezes, muitos pequenos jornais no Brasil trabalham com esse modelo, com esse projeto, né? É bom ter um jornal, sabe? Dá prestígio, dá visibilidade e tudo mais. Agora, cobertura jornalística é uma coisa que requer profissionalismo, requer qualidade. A maioria desses jornais trabalha com agências do Sul, Agência Folha, Agência Globo, Agência Estado. Muitos deles reproduzem esses materiais, muito poucos têm cobertura própria. Ou quando tem cobertura própria, geralmente é uma cobertura pequena, paroquiana, provinciana. Precisa ser melhorado? Sim, precisa. Merece ser melhorado? Sim, merece ser melhorado. Mas não dá para agredir os fatos, sabe? Os jornais funcionam assim, né? O jornalista, a redação atilada, aí tem outra coisa que eu queria demarcar como princípio. Quer dizer, o jornalismo a gente está falando muito em jornalista, então, mas o jornalismo é fundamentalmente um trabalho de equipe. Não dá para fazer o jornal sozinho. Não dá para fazer jornalismo sozinho. Por mais que eu tenha meu blog, por mais que eu tenha meu perfil super frequentado, por mais que eu tenha... mas o jornalismo é um trabalho de equipe. Essa é uma das grandes motivações dele e a forma como a gente consegue que ele dê certo. Mas, do ponto de vista da cobertura, você não consegue ter uma cobertura crível
com credibilidade, com aspas enormes, sucesso de audiência, se ela não for minimamente competente, se ela não for minimamente equilibrada, se ela não tiver algum nível de isenção, se ela não puder suscitar alguma credibilidade, se ela não oferecer informações checadas, veiculadas de forma responsável, porque, outra vez, o jornalismo é fundamentalmente também, um dos fundamentos dele, é uma disciplina de verificação, né? Desconfie sempre da informação que você tem, vá lá checar. Não é todo mundo que faz isso. Então, emitir opinião é a coisa mais simples do mundo, entendeu? Eu opino sobre a política econômica da Indonésia. Não preciso conhecer muito da política econômica da Indonésia para opinar. Mas eu faço um discurso aqui opinativo sobre a política econômica da Indonésia, contra o império, etc. e tal, etc. E tal, né? Mas o jornalismo que a gente está tratando é outra coisa, né? O jornalismo que a gente está tratando é um jornalismo que tem na investigação o seu sentido primeiro, né? O jornalismo investigativo não é um gênero do jornalismo, não. O jornalismo é, por natureza, investigativo. Desde um buraco de rua até um escândalo empresarial, né? Você vai ter que investigar para descobrir as coisas, né? Perguntar, né? Correr atrás. Então, hoje, o que se tem hoje são formas muito distintas e muito diversificadas, multifacetadas de produzir isso, tanto por jornalistas profissionais quanto por jornalistas não profissionais. Tem muita gente que não é jornalista que faz jornalismo, né? Quanto mais nós, que temos uma preocupação, digamos, mais consolidada com o objeto da nossa profissão, quanto mais a gente conseguir traduzir tudo isso para que as pessoas também entendam melhor como isso se dá, mais estaremos cumprindo com o nosso papel social, né? Temos aí um desafio interessantíssimo pela frente, fascinante pela frente, né? E que, como eu já mencionei aqui, é um processo que não tem fim, porque quando você fechar o primeiro ou enésimo ciclo, vai vir o enésimo mais um, o enésimo mais dois, etc. e tal. Esse é o processo. Mas continuamos sendo necessários, tanto nós para construir essas traduções, quanto o jornalismo enquanto tal, que é importante para a sociedade, sobretudo para a consolidação da democracia.